Boa noite, meus amigos de No Tocante a Futebol. Boa noite, meu amigo Anderson. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, meu amigo Marcião, meus amigos do Tocante a Futebol, boa noite a todos. Só alegria, Marcião. Só Como é que estão as coisas por alegria. aí? Um dia maravilhoso, segunda-feira quente aqui na cidade de Burlington, né? E tá um clima agradável, cara. Muito sol, muita luminosidade. Tempo bom, tempo bom. Muito pólen? Cara, Deu, uma- deu uma diminuída. deu uma diminuída boa. Tem ainda, Ah, né? Mas deu uma diminuída boa. Na tá primavera certo. é terrível. Agora, deixa eu te contar uma coisa aqui. Ó. Bomba no São Paulo. Bomba no Tricolor Paulista. Bomba. Bomba e é das grandes, dessas aí que fazem muito barulho. Rames Rodrigues no São Paulo, é isso, o meu amigo Márcio? Rames Rodrigues no São Paulo, cara. Uma contratação inesperada, né? A torcida do São Paulo não esperava nenhuma contratação, né, para essa janela. São Paulo só fala de oportunidade de mercado. Mas parece que já estava negociando com ele há 2 meses, vinham falando com ele, né? Como ele não recebeu propostas boas da Europa e, e aqui é próximo, né? São Paulo aqui não. São Paulo é próximo aí, um voo rápido até a Colômbia, ele resolveu jogar no São Paulo. Um jogador diferenciado, né, cara? Se jogar. O pessoal fala da parte física dele, né? Que é parecido com o Renato Augusto do Corinthians, que se machuca muito, fica muito fora. Mas se ele jogar aí 40% dos jogos, e esses jogos foram os decisivos, e ele produzir, tá valendo. E os detalhes dessa negociação, valores, tem algo aí pra gente, Márcio? O que você sabe disso? Tá vindo de onde? Tá vindo de qual clube? Qual a situação Ele, atual do atleta, idade? ele tem 32 anos. Em março, ele jogava junto com o Marcelo na Grécia, né? Olympiacos, No no Olympiacos. Olympiacos. Sim. E eles rescindiram o contrato. E ele ficou até então, desde março até agora, sem clube. E pelo que dizem, né? Contrato de 2 anos São Paulo, salário parecido com o do Caleri, que é de 800 mil, mas ninguém fala o valor de luvas, de prêmio por assinatura, né? Ele estava livre no mercado, o passe é dele. Eu imagino que é um valor alto, mas não se divulga. Mas um salário considerado baixo, né? Para um jogador de 32 anos com o nome, com o peso do Rames Rodrigues. Vai Eu ter acho uma boa engenharia. contratação. Eu acho uma boa Vai... contratação, mas eu tenho uma ressalva, porque há tempos atrás nós tivemos um jogador assim também, que não era a posição, né? De ofício um lateral que queria jogar no meio, que era o Daniel Alves. E veio a preço de ouro, e São Paulo vai pagar para ele aí mais uns, sei lá, mais uns 4 anos de salário. Um bom salário. Mas vai ter a engenharia, a tal da engenharia financeira que os clubes costumam fazer, de antecipar, não, de deixar as luvas para o próximo ano e diluir ao longo do contrato, vai ter Exatamente tudo dessa forma. isso. É Esse contrato ano, longo? É contrato longo? Quanto dois tempo de anos, contrato? dois 2 anos anos de de contrato? contrato, Ah, e começa a receber a luva a partir do ano que vem. Diz o São Paulo é. que não tem investidor, né? Dessa vez. São recursos próprios. São Paulo, com o Júlio Casares, estava tentando equacionar as contas, né? Tem uma dívida muito alta, a receita é menor do que a dívida, e agora eu não sei porque o São Paulo provavelmente vai trocar de patrocinador, o fornecedor de materiais, hoje em dia Adidas, especulam-se que vai ser a New Balance. E o São Paulo melhorou muito o preço da camisa, né? Com o Júlio Casares aí teve um aumento muito alto do valor da camisa do São Paulo, né? Os patrocinadores estão pagando mais. E é ano de eleição. E ele quer se reeleger. Esse pequeno detalhe, isso é uma coisa, né? É um detalhe pequeno, né? É ano de eleição, ele quer se reeleger. Sendo que quando ele começou na regra do jogo, ele não poderia, né? Ele mudou a regra durante o jogo, enfim. Essas coisas aí.
Vamos ver, tomara que não, tomara que ele jogue bem, tomara que, né? Tomara que os jogadores que lá estão no São Paulo não se sintam prejudicados, porque dizem que o direito de imagem do jogador está atrasado. Não sei se quitaram antes de fazer essa contratação. Mas não sei com a Misa ele vai jogar, né? Se no primeiro momento ele vai usar um outro número, um número alto, porque hoje em dia o 10 é o Luciano. Não sei se o Luciano cederia assim, sem. Ó, toma para você, eu fico com a 55, né? Não sei como que vai ser esse negócio de o relacionamento. Mas se jogar um pouquinho, é muito melhor do que o Wellington Rato, Rodrigo Nestor, enfim. É um jogador. Se jogar aí um pouquinho do que sabe, já melhora muito a qualidade do elenco. É isso aí, eu concordo. Eu acho que o Rames é um jogador de nível Europa, mas ele tem problemas físicos que precisam ser bem administrados, né? É aquela história igual do Renato Augusto no Corinthians. Tem que saber onde você vai utilizar esse jogador e contar com um pouco de sorte, porque o jogador pode se machucar em 5 minutos de jogo, 10 minutos de jogo, pode se machucar, pode ter uma sequência de bons jogos aí, de 4, 5 jogos e não acontecer nada. É um risco muito grande. É um risco muito grande, mas eu acho que é um baita jogador. Enquanto estiver em campo, vai ajudar muito São Paulo. São Muito. Paulo, cara, ele destoa no cenário nacional. Ele é craque, ele é muito bom. o São Paulo, São Paulo fez muitas contratações na era Júlio Casares, 31 jogadores. Sorry. E nenhum jogador de qualidade, né? Assim, jogadores de compor elenco. Tirando o Caleri, que é um titular, que foi uma negociação que até a torcida queria muito. Tirando o Caleri, o resto. O Pato, né? O Pato também tem uma certa badalação, né? O Pato tem uma badalação, mas veio gratuito, né? Tava um salário teoricamente baixo, né? O Pato ainda E não provou até agora a volta, né? Fez um gol contra o Santos, entrou bem contra o Santos, mas o São Paulo já estava ganhando o jogo. E contra o Bahia ontem entrou afobado, sem ritmo. O Pato é um cara que todo mundo imaginava que ia ser um dos melhores do mundo, né? Sim. Com 32 anos também, não acredito mais nessa hipótese. Eu acho que é um cara que tem muita qualidade no passe, muita inteligência. Se tiver focado, pode ajudar, mas é um jogador que já não. Eu acredito que não fará 90 minutos sempre, né? O Pato não. Também é um jogador com muitas lesões na carreira, muitas lesões. Mas o São Paulo contratou muito e nenhum jogador assim que chamasse atenção, né? Essa contratação do São Paulo repercutiu mundialmente, né? Por conta do nome do jogador. E parece que tá tendo uma outra bomba aí, daqui a pouco pode explodir de novo no Morumbi. O torcedor tricolor já tá preparando aí já para soltar o grito da possível volta aí de um baita jogador também, campeão já pelo clube, saiu jovem, mas parece que tá voltando, né, Márcio? Pois é, tudo indica que também o Lucas chegará ao São Paulo até o final do ano, pelo menos até o final do ano, e um empréstimo de um clube aqui da MLS. Não sei qual que é parece que é o Los Angeles. Agora eu não me recordo qual clube, mas não é certo ainda, né? Tá aí, tá em vias de. Agora, se chegar, esse sim é um jogador que chega para nunca teve histórico de muitas lesões, jogador estava na Premier League, né? Não renovou o contrato, não renovaram o contrato. Parece que não recebeu boas propostas da Europa. O mundo árabe também não teve proposta, mas não agradou financeiramente. Esse sim é um jogador que chega para jogar muito, né? E agregar demais. Eu acho que aí, se os dois. Com um já melhora o nível do elenco. Com os dois, cara, fica muito bom o time. Fica muito bom o time. O Lucas me chama atenção, porque é um jogador que fez sucesso na Europa. Né? O Lucas fez sucesso na Europa, ué. Ele fez sempre foi reserva por onde passou, né?
começou no Paris Saint-Germain, foi uma contratação muito cara na época. Chegou a jogar junto do Ibrahimovic e tal, tudo mais. Fez coisas boas por lá. Era falado como um jogador que era muito habilidoso, muito rápido, mas que precisava desenvolver na parte tática. Levou algum tempo, foi ao Tottenham. No Tottenham também, acho que teve uma concorrência muito grande com ele lá, muitos jogadores ali no meio ali. Ele teve chance, mas não teve sequência. Mas ele fez, assim, ele foi fundamental, por exemplo, para o Tottenham na Champions League, né? Sim. Ele pegou um jogo lá contra o Ajax lá que ele destruiu no jogo. Então, um jogador que eu imaginava que ele pudesse ter mais sorte, assim, no cenário europeu, né? De repente, um time médio porte, poxa, afinal o cara tá sendo do Tottenham. Tottenham, um time competitivo da Inglaterra, um time que disputa Champions, que assim, tá sempre ali encabeçando ali as primeiras colocações ali da Premier League. Um jogador que eu imaginava que pudesse ter mercado lá ainda, mas se vir pro São Paulo é uma baita contratação, hein? Baita contratação também. Eu acho até melhor que o próprio Rames, porque aí é jogador que vai ter sequência, né? E ele vai mudar muito o patamar do São Paulo. E o Rames tá desde março sem jogar, e ele não, tava jogando, ele se machucou há uns 2 meses atrás, aí jogou no sub-20 lá do Tottenham, mas entrou depois nos últimos jogos e tá preparado. E eu não lembro qual foi o técnico, falou do Lucas, falou que ele era um cara com muita habilidade, mas sem consciência tática no Paris Saint-Germain. E que ele tinha que aprender essa consciência. E ele aprendeu. É um cara que começou a entender melhor, né, da parte tática. E se realmente for jogar aqui no São Paulo pro o resto dessa temporada, o São Paulo vai ganhar um baita de um jogador. Sobe bastante o nível do elenco do São Paulo. Vai. Com certeza. Vamos esperar para ver, né? Tá por detalhes. Na certa, ele também deve estar esperando o telefone tocar de algum outro time, né? Ele deve estar aqui no aguardo, ele deve ficar aqui, opa, será que o telefone vai tocar ou não? Se não tocar, já é do São Paulo. Entendeu? É só aguardar. Parece que o que acontece, o Los Angeles, ele tem um acerto com o Los Angeles, mas o Los Angeles tem excesso de estrangeiros. E por isso ele não pode jogar agora. E aí ele ficaria no São Paulo nesse período, porque no final do ano provavelmente vão vender ou dispensar um estrangeiro, né? Vão tirar um estrangeiro para que o Lucas possa entrar. Não falei com você, Siri. Pois é. Ela tá querendo comentar a respeito da contratação também, do Lucas, enfim. Mas me diga uma coisa, o Márcio. O São Paulo, na sua opinião, hoje é de fato o que precisava desses dois jogadores, precisava de um Lucas Moura, de um James Rodrigues. A impressão que dá é que assim, parece que as coisas tomaram um sentido depois que perdeu pro Corinthians, parece que as coisas encaixaram depois que jogou contra o Corinthians. A impressão que dá é que deu um estalo. Falei assim, não, vamos agir, vamos tentar ir atrás de alguém, vamos fechar logo, vamos fazer, porque foi tudo muito de repente, essa história do Rames e do próprio Lucas, e coincidentemente ou não, foi depois desse clássico que teve aí, o primeiro jogo da Copa do Brasil. Olha, o São Paulo perdeu pro Corinthians no Paulista, eu não tenho, agora eu não sei, você se recorda se o Renato Augusto jogou ou não? No Paulista, que o São Paulo perdeu, acho que 2-0 no Morumbi? Eu acho que não. Não tô lembrado. Normalmente, quando o Renato Augusto joga, a gente não esquece. O cara dá um passe. Quem que fez aquele gol? Eu acho que teve o passe eu acho que teve o passe do Renato Augusto pro Roger Guedes e ele ganhou ele ganhou do zagueiro de São Paulo, que parecia que a bola ia sair, não saiu, e ele tocou para um menino da base lá fazer o segundo gol. Foi o Adson que fez o gol, se eu não me engano. Foi o Adson que fez o gol. Agora eu não me lembro. Acho que ele fez os dois, não foi?
Foi, acho que foi. Rapaz, faz. Eu sinceramente não me lembro. Eu não Você me lembro, pegou agora se o eu Renato não lembro Augusto se o jogou ou Renato, não. eu acho que o Renato Augusto jogou, porque assim, o Corinthians sobrou aquele dia. E o São Paulo estava numa fase melhor. O Corinthians sobrou. E agora vem na Copa do Brasil, novamente o Renato Augusto sobrou. Fez toda a diferença, né? Teve um erro, vamos dizer assim, infantil do Caio Paulista, né? Um jogador profissional não pode errar uma bola daquela, mas não tira a qualidade do Renato Augusto, né? Que dominou, deu um pouco de sorte, que a bola bateu de novo no Caio Paulista e sobrou para ele ali na frente do gol, que ele não se desespera, né? A qualidade que ele tem, a experiência que ele tem, né? Bateu forte ali sem chance pro goleiro. Dizem que o São Paulo tava negociando há 2 meses já com ele, né? E ele tava querendo melhores ofertas da Europa. E de repente não chegou e ele resolveu acertar com o São Paulo. O Lucas Moura, toda a janela, a torcida de São Paulo pede pro Lucas Moura, né? É uma novela isso aí, mexicana, nunca acaba. E ele fala que quer ficar na Europa, não por conta dele, por conta da família. E nós que saímos do Brasil e temos nossa família fora do Brasil, entendemos. Eu acredito, tô falando em meu nome e seu nome, porque a gente fala em as condições do Brasil e as condições de morar aqui. E eu entendo a família dele, o lado da família dele, que os filhos dele nasceram na Europa, né? Tem a cultura europeia. Aí, tudo bem que é jogador, ganha muito dinheiro, pode ter segurança, pode ter isso e aquilo, mas. Claro, é diferente. Esses dias ameaçaram o Cássio de morte no Corinthians. Ameaçaram o Cássio, que é eu acho que é o maior ídolo da história do Corinthians. Ameaçaram o Cássio de morte um tempo atrás aí. Os caras pegaram aí, ó, peitaram o Gil no hotel, humilharam o cara. Entendeu? O torcedor brasileiro faz isso. Seja do Corinthians, do Atlético Mineiro. O que os caras fizeram com o Atlético Mineiro também é palhaçada. Então, assim, O Santos, né? Invadem. os Santos invadem o CT, eles invadem lá onde o estádio. E a gente Todas as vê. torcidas, né? A Você gente lembra? fala assim que a do São Paulo tem, a do Fluminense Todas, tem, a do todas Vasco têm. Não tem, a do teve. Palmeiras, da Você Ponte se lembra Preta, do daquele Guarani. jogo? Lembra daquele jogo da Copa São Paulo? Acho que foi esses dias, um tempo atrás aí. Não sei se foi esse ano ou foi ano passado. Tá muito recente na memória. Que o rapaz entrou com uma faca, ele invadiu o campo com uma faca para agredir o jogador, para matar o jogador. Foi na Copa São Paulo isso. Eu não me lembro que jogo, acho que foi um jogo do São Paulo até, se não me engano. Não foi? São Paulo e Palmeiras, eu acho. É isso mesmo. Foi na Arena Barueri. Então, isso é retrato da nossa sociedade, o retrato atual. Aliás, o retrato de sempre. Sempre foi assim. Sempre foi violento, sempre foi complicado. E o jogador, ele pensa 1 milhão de vezes antes de voltar para o Brasil. Ele fica esperando outras propostas. Outro caso entendeu? Que teve jogador que voltou para o Brasil e voltou para a Europa, é o William, né? Do Corinthians. O William. Foi ameaçado também, se eu não me engano. Também foi ameaçado. Também foi ameaçado. Né? Não o jogador, a família. Exato. E é muito parecido o caso com o Lucas. Cara, mas são bandidos, né? São bandidos. Eu não tô falando da torcida do Corinthians, não. Tô falando dos torcedores, dos bandidos de todas as equipes. São facções. São bandidos, são criminosos. São criminosos. Os caras. Desse caso, não. Exato, e o William foi a mesma coisa, um caso até parecido com o Lucas Moura, porque a família também era muito identificada na Inglaterra, por ter os filhos terem nascido lá. O William tem, eu acredito que talvez tenha até mais tempo de vida morando na Europa do que no Brasil. Ele saiu muito garoto do Brasil. E aí ele chegou aí para Ucrânia ele depois foi para Inglaterra, enfim, não sei ao certo, mas ele ficou muitos anos, está ainda morando lá, mas ele voltou para o Corinthians, jogou um pouco, não se encaixou dentro de campo e nem fora de campo, e decidiu voltar, né? Foi uma contratação até decepcionante para o Corinthians, porque esperava muito do jogador, né? Mas não estava à vontade no Brasil, não. Pois é. Então eu entendo, voltando a falar da família do Lucas Moura, eu entendo o lado da família, por mais que ele tenha vontade e o desejo de jogar no São Paulo, tem o lado da família, né, cara? Tem os filhos dele. Sempre. Isso é muito importante, isso pesa muito. Agora, eu vou falar uma coisa também. A família pode morar aqui na Flórida ali, e ele mora lá, e ele joga em São Paulo lá e vem visitar a família nas folgas e tá tudo certo. Porque dinheiro para fazer essas viagens aí, esses caras ganham, né? Não é um problema, não. É só o desgaste.
Vai ter que arranjar um tempinho para fazer essa viagem aí, o pessoal da casa dele, a família, no caso, para voltar aí. Porque a rotina de jogos do Campeonato Brasileiro é muito corrida, né? Mas ele tem O a faca cara e o queijo na mão, né? Ele pode falar assim, ó, eu jogo 3 domingos e no outro final de semana eu folgo. Ele tem a faca e o queijo na mão. pode ser também. Eu não jogo meio de Pode ser semana, também. eu vou jogar no meio de semana, eu folgo aí para não estourar e tal, e vem dar uma passeada aqui, ver a família. Exato. Exatamente. É a faca e o queijo na mão, né? São Paulo precisa mais dele do que ele do São Paulo. Então, É isso mesmo. não é fácil de negociar isso, né? Por exemplo, teve o fato do Rafinha foi na Alemanha receber uma homenagem. No sábado, o São Paulo perdeu do Cuiabá. Na terça-feira, o São Paulo perdeu para o Corinthians. E no domingo, o Rafinha foi receber essa homenagem. Aí, era momento? Na minha visão, não era o momento. Mas já era uma coisa acertada antes de São Paulo chegar nessa fase. Claro. Né? Então, o torcedor, assim... E se o Rafinha tivesse doente? E se o Rafinha tivesse contundido? Ele não ia jogar, né? Então, não acho que era o momento, né? Caiu numa uma época muito ruim. Mas essas coisas acontecem. E ele já tinha negociado, na época do Rogério Ceni, dizem que ele já tinha avisado que ele ia participar dessa homenagem, que ele não ia jogar, mas que ele ia participar dessa homenagem, e assim o fez. E não jogou mal, na minha visão, contra o Corinthians. Não jogou... Ele jogou o que ele vem jogando, né? Ele tá mais como terceiro zagueiro do que como não comprometeu, não. Não comprometeu. Quem comprometeu ali, quem comprometeu foi o tal do Caio Paulista, cara, porque aquele jogo ia ficar empatado. Ele ia ficar empatado. Acho que até o São Paulo estava até tendo mais volume, estava até tentando mais, assim. O jogo foi muito ruim, né? Os dois times jogaram mal, mas pelo menos o São Paulo ainda tinha esboçava um volume maior de jogo com a posse de bola. E ali foi bizonho o lance, né, do Caio Paulista ali. Ele sobrou a bola, sobrou não, né? Foi um passe maravilhoso do Murilo, o passe foi incrível. Ele tentou lançar a bola pelo menos umas 30 vezes no jogo, ele errou tudo. Mas aquele ali ele acertou e acertou bonito. É uma jogada treinada pelo Luxemburgo, né? Aliás, o professor Luxemburgo não inova muito, não. É só bola aérea, viu? É só lançamento, é só chutão e dar a bola para o adversário e seja o que Deus quiser, viu? Mas melhorou, né, o time, né? Tá menos pior. Tá menos pior. Boa, pelo menos, né? Venceu o clássico. Parece coincidência, mas é depois que o Renato Augusto voltou, né? Não é coincidência, né? Muda muito com o Renato Augusto. Quando era o Vitor Pereira também, o time era uma draga. Era uma draga. E quando chegava o Renato Augusto, ele resolvia. É simples assim. A questão é que o Corinthians, com o Renato Augusto no ano passado, jogou mais vezes. Jogou mais vezes com o Renato. Esse ano tá jogando menos com o Renato. O Renato tem se machucado mais. É um ano mais velho, né? Tem isso também. Mas quando ele tá em campo, muda bastante, né? Porque normalmente você tem que se preocupar bastante com o Roger Guedes, que tá numa grande fase. E é um jogador muito rápido, né? E o Yuri Alberto, não tá numa grande fase, mas se deixar sozinho, ele marca. Né? Mas é que tá. O Roger Guedes, na minha opinião, você pode até discordar, Márcio. Mas eu acho que o Roger Guedes, pra mim, ele é um jogador igual o Luciano, assim. Não é um bom jogador, ponto. É um bom jogador. Ele pode fazer um gol, ele pode dar um drible, acertar um chute, ele pode fazer isso, você pode esperar isso dele. É bom jogador, né? Agora, o Renato Augusto, ele ganha a partida pro time. Ele ganha, o Arrascaeta, né? Ele ganha a partida. Vamos voltar nos tempos áureos do Tricolor Paulista, Márcio. Fala pra mim, você que acompanhou mais o Tricolor Paulista, você que respira São Paulo Futebol Clube, fala pra mim um jogador que decidia jogos pro Tricolor Paulista, que era diferente, que falava assim, esse cara aqui ganha o jogo pro São Paulo. Você fala camisa 10, camisa 9, porque aí não, o que você quiser, qualquer um que você quiser. Vou citar o Raí, que é Raí. Então, o Raí jogou muita bola, mais cara. Atrás, mas sim, Raí. O São Paulo com o Raí era muito mais forte do que o São Paulo sem o Raí. Exatamente. O Raí teve uma final de Campeonato Paulista, São Paulo e Corinthians, que o Raí tinha acabado de voltar da Europa.
né? E enfrenta o Corinthians e o São Paulo ganha do Corinthians, né? Eu acho que muito por conta da presença do Raí no jogo. Muito por conta da presença do Raí no jogo, porque é um jogador diferente. O cara é o craque do time, e o craque ele faz o quê? Ele desequilibra e ele ganha o jogo pro time dele. Ele faz isso, ele muda a história do jogo, entendeu? É o que o craque faz. O Alex do Palmeiras fez muito isso, o Riquelme no Boca Juniors fazia muito isso, né? O Verón no Estudiantes, e por aí vai, o Renato Augusto no Corinthians, né? O Tevez mesmo no Corinthians, e por aí vai, né? E tem tantos. Eu lembro do Luiz Fabiano, né? Cara, o Luiz Fabiano fazia gol demais. Absurdo que o Luiz Fabiano jogava também, impressionante. E por aí vai. O Arrascaeta hoje no Flamengo faz isso, muitas vezes decide o jogo. Hoje ele. Hoje não, contra o Atlético Mineiro, no sábado jogo. Ele cobrou uma falta lá que. Né? Entrou no segundo tempo, né? Entrou no segundo tempo. Ele foi. E foi engraçado, a gente vai falar um pouco mais sobre esse jogo daqui a pouco, mas ele fez a falta no jogador do Atlético e foi marcada a falta pra ele. Então ele bateu e nada mais justo do que ele mesmo fazer o gol, pô. Pois é, cara. É a arbitragem brasileira que é uma maravilha. Pois é, ele fez a falta, bateu a falta e fez o gol. Exatamente. Ele pisou no jogador, fez a falta, o juiz deu a falta pro Flamengo, ele bateu, deu um chutaço no canto do goleiro. Mas enfim, é jogador craque que se deixar respirar ali, ele acaba com o jogo. Antes de entrar no assunto do Campeonato Brasileiro, já que citou o Flamengo aí do Arrascaeta, teve o episódio do Pedro, né? Sim, é. Episódio do Pedro. O que você acha do corrido? Eu acho que é uma ótima oportunidade que o Pedro tá encontrando para sair do Flamengo. Essa é a minha opinião. Entendeu? Acho que ele tá forçando muito isso. Acho que não. Já. Não gostei do depoimento dele, né? Não gostei. Porque, como bom cristão, eu dou a face, bate e eu viro a face de novo para apanhar de novo. Não, amigo, você não é tão bom assim, não, cara. Desculpa, mas não é. Entendeu? Ele apanhou, o cara foi punido, foi mandado embora e tá certo. Tem que mandar embora mesmo. Nada justifica agressão. Só que o senhor Pedro, nesse depoimento aí, ele já falou, porque eu poderia estar reclamando da baixa sequência, das baixas oportunidades, das poucas oportunidades que o Sampaoli vem me dando. Ora, ele não se reapresentou hoje no Flamengo. Eu acho que ele tá chateadinho porque é reserva. Então, tá me cheirando cavando, sabe quando o cara cava? O cara tá cavando uma saidinha? Na minha opinião, tá cavando uma saidinha. Eu não gosto nada, nem um pouco dessa história, não me cheira bem. Cria-se aí um início de uma crise no Flamengo. A gente não sabe o que os jogadores, para que lado eles vão tomar partido. A gente não sabe. Só tava lá no vestiário os próprios jogadores. E os jogadores tomam partido, normalmente tomam partido pelo jogador. E numa situação dessa daí, é muito fácil você trazer os jogadores contra a comissão técnica. E eu não gosto nem um pouco desse tipo de coisa. Eu não gosto. Só porque não vem jogando? O time tá acertado, o Flamengo tá jogando bem. Se acertou sem ele. E o senhor Pedro acho que deveria tomar muito cuidado nessa questão aí, porque senão ele prejudica o time do Flamengo. O Pedro, bom, em relação ao episódio, ainda bem que o cara foi mandado embora, né? Um cara desse não pode trabalhar com pessoas, né? Enfim, foi mandado embora, que siga a vida dele longe daqui do Brasil. E em relação ao Pedro, o Pedro, ele tem muita... Ele quer ser titular, amarra, né? Só que o que acontece? Ele jogou de titular muito tempo porque o Bruno Henrique estava machucado. Mas o Bruno Henrique bem, cara, ele faz uma dupla aí com o Gabigol que é quase imparável. Tem muita conexão os dois. É impressionante. Eles se acham dentro do campo, um recebe passe do outro... Os gols vão saindo, né? O time é muito mais proativo. E o Pedro esse ano não joga bem. O Pedro ano passado estava jogando bem, estava jogando muito bem. Não sei se por conta tava aquele oba-oba da Copa, que estava para ser convocado, e de fato foi convocado, merecidamente, porque estava jogando muita bola. Mas o que eu vejo é o Pedro nessa temporada muito preguiçoso, saindo pouco da área, fazendo pouco pivô, não participando do jogo, várias vezes foi substituído, perdeu o lugar do time, justamente por conta disso, por conta da falta de proatividade no coletivo da equipe. Mas agora,
É que no Flamengo é muita concorrência, né? Que nem nós falamos aqui, Gabigol e Bruno Henrique. E aí você pega, tem mais o Everton Cebolinha, que não é a função do, não é o camisa 9, né? Mas é atacante, o Everton Cebolinha. Aí tem o Luiz Araújo. O que mais? Foi Sim. vendido agora o menino, né? Por 20 milhões de euros. Tem sim, Matheus França. O Wesley também joga bem ali naquela ponta direita ali também. Ele normalmente é um jogador que o São Paulo tem usado bastante, tem agradado bastante, faz gol, né? O time do Flamengo é muito competitivo, né? Agora, o Pedro em qualquer outro clube do Brasil? Aí tem espaço, né? Tem vaga. Titular absoluto? Titular absoluto. Só não no Cuiabá. Não dá pra tirar o Daverson. Ou não. Não dá pra tirar o Daverson, não, cara. O Daverson faz gol pra caramba. O Daverson se deu muito bem no Cuiabá. Enfim, o Pedro é um grande talento, mas a gente tem que lembrar que ele foi pra Europa, pra Fiorentina, não deu certo, né? Não deu certo, por conta da concorrência também. Voltou pro Flamengo, um empréstimo. O Flamengo comprou. Pelo que a gente sabe, o Flamengo não atrasa salário, paga tudo em dia, não tem problema com essas coisas. Ele é um funcionário do clube, né? Ele tem que olhar esse lado também. Agora, parece que o filho do agressor dele trabalha no Flamengo, né? Trabalha na equipe do Sampaoli. E eu acho que realmente fica um clima ruim. Claro que fica. Ruim. Agora, assim, ele não se apresentou, aí ele já começou a perder a razão, né? Ele tinha que se apresentar e falar assim, olha, eu tô aqui, eu vou treinar, eu vou fazer o que eu quero, mas esse cara longe de mim. Ele não vem falar comigo, não quero um papo com ele, enfim. Uma situação complicada, né? O Flamengo que, venceu de forma espetacular o Atlético Mineiro do Luiz Felipe Scolari lá em Minas. Virou o jogo, né? No finalzinho ali. Tudo pra... Quando não tem problemas dentro de campo, os caras conseguem arrumar fora de campo, né? Mas enfim. Vamos que esses episódios de violência se acabem, né? Claro, isso daí não tem espaço. Não tem, já basta a tanta violência que a gente tem no lado de fora, né? Entre os torcedores, né? Entre as torcidas. E aí você vê um episódio desse dentro do clube, lá dentro do vestiário, os caras brigando, discutindo e chega às vias de fato. Isso é muito triste, isso não é exemplo para ninguém. E você vê que hoje em dia, eu acho que um ponto até positivo dos jogadores são mais centrados, mais concentrados, porque o Caleri, teve aquele episódio do Caleri que o Abel peitou ele lá, encarou ele, ele respirou e não fez nada. Se fosse um jogador mais esquentado, tinha dado claro. Isso aí também também, ô Márcio, só te cortando rapidinho, isso aí também é reflexo das assessorias de imprensa, sabe? Dos psicólogos que trabalham bastante. Hoje não tem um espaço enorme no futebol, cada vez mais tá tomando espaço dentro do futebol, e tem que ser assim mesmo, né? Serviço de psicólogo, enfim, toda essa questão que envolve o jogador, né? No preparo emocional dele para as partidas e tudo mais, né? Isso é importante. Porque se ele faz isso aí com um Edmundo, um Romário, um Carlos Alberto, enfim, um Chulapa. Não, aí não é legal, não. Poxa vida, cara, o Chulapa, hein? Já pensou? O Chulapa, você pega um Djalminha, um cara mais esquentadinho aí, né? Mais esquentado. Você pega um cara mais esquentadinho aí, um Edmundo, enfim, esses caras aí, nossa senhora, cara, sai de baixo. Mas eu lembro você lembra quando o Romário bateu no Andrei, pelo Fluminense lá? Foi no Morumbi, né, o jogo. No Morumbi, contra São Paulo. Então, e logo ali, o próprio Baixinho fala que é uma das coisas que ele mais se arrepende no futebol, por ter feito aquilo. Não adianta. Isso aí não vale a pena. Cabeça quente, você se perde. Pois é. Agora, vamos voltar pro futebol, falando do Campeonato Brasileiro. Agora, ô meu amigo Márcio, só pra não deixar passar aqui, o Caleri foi banana, hein? Tudo bem, teve um controle emocional ali, tudo bem. Respirou fundo, dá pra ver que ele faz yoga,
que ele é um sujeito muito tranquilo. Ah, não, mas não pode deixar barato não, na tua própria casa, num clássico, contra o professor Abel Ferreira, que é folgado pra caramba, que a gente sabe que ele é folgado. Você não pode deixar isso acontecer, não. Não tô falando pra partir pra agressão de jeito nenhum, mas você tinha que também falar umas coisas ali pro professor Abel Ferreira, porque ficou barato, pô. Aí não, você tem que se impor, Caleri, caramba. Parece que não joga no São Paulo, cara, parece que não é clássico, ih, tá dormindo, cara. Tem que acordar, pô. Ficou barato mesmo. E depois ficou barato. Um comentário no final lá, o Abel falou com ele e ele levou na esportiva, né? O Caleri uma vez pegou o celular do menino e mandou embora, né? Mandou. Jogou longe. Você lembra disso? Foi na saída ali do vestiário, ali naquela zona mista ali, não sei como é que foi o negócio direito, só sei que ele pegou o celular do menino lá, o menino tava filmando, ele pegou e falou, não, pagou. Ainda bem que ele pagou. Mas depois, um tempo depois, o próprio Abel Ferreira fez a mesma coisa com o repórter. Não, do Caleri pegou de um torcedor, né? Exato. De um torcedor. E o Abel pegou do repórter. Não justifica, né? O torcedor pode gravar, pode tirar sarro, o time não ganhou lá dentro, cara. Lá fora que ele vai resolver dessa forma, né? Acho que até esse episódio aí fez o Caleri pensar mais na... Pode ser, verdade. Fazer, né? Porque ele ia ser um incidente se ele faz alguma coisa ali, né? Eu tava de cabeça quente 2 vezes. Enfim. Vamos falar da rodada do Brasileiro? A última o Júnior Baiano era bom de briga também. O Júnior Baiano gostava de uma briga, hein? Ele gostava. O Lugano no lugar do Caleri, hein, ô Márcio? O Lugano não deixava barato isso aí, não, hein? Antônio Carlos, então, nem se fala. Não deixava barato, não. Mas enfim, vamos tocar o barco aí, porque eu só não quis deixar passar esses aí, porque esses aí eram xaropes, hein? Nossa. Esses caras tiravam dente do outro nas porradas. Eu não jogaria muito por causa do VAR, né? Sim. Na época não tinha, né? Mas esses caras, enfim. Vamos lá. Falar rapidamente só o placar, Anderson, dos jogos de sábado. Uma pincelada rápida aí, vamos lá. O Fluminense ganhou de 1-0 do Santos. Gol do Cano. O Santos perde pra todo mundo. O Santos tá perdendo pra todo mundo e provavelmente vai entrar na zona de rebaixamento logo logo. O Santos tem 17 pontos e o último clube, o primeiro clube, né, com 17 pontos é o Bahia, com 15 pontos. 2 pontos de diferença. Já foi ultrapassado pelo Corinthians. E olha que pra você perder posição pro Corinthians nesse Campeonato Brasileiro, você tem que estar muito ruim. E o Santos tá. Outros tempos, meu amigo, antes, os meus amigos corintianos diriam assim pra mim: o Corinthians deu seta pra esquerda e agora vai chegar no título. Hoje, esse ano, eles estão menos. Deu seta pra esquerda, já passou o Santos, vai voltar pra fila ali e tal. O Corinthians ele tá até ultrapassando, mas ele ultrapassa pelo acostamento. É seta pra direita, porque toma cuidado, porque no acostamento você pode parar e ficar. Toma cuidado, a fase não tá boa, não. Vamos lá, no sábado o Internacional perdeu pro Cuiabá jogando em casa. O Internacional tava ganhando de 1-0, tomou uma virada 2-1 pro Cuiabá. Surpreendente Cuiabá, cara, que nunca foi rebaixado. Grande Cuiabá, pois é, tem time aí grande, né? Campeão brasileiro, campeão. Não vou falar que foi campeão mundial de 51, porque isso é mentira, mas que já foi rebaixado 2 vezes. O Cuiabá não. O Cuiabá não foi rebaixado e o Cuiabá tem o Daverson, que é bom de bola, marca gol todo jogo. Agora, o Internacional também não ganha de ninguém, viu, Márcio? Tá ruim. Veja a sequência aí, ó. Veja a race aí do Inter. Quantos jogos o Inter venceu nos últimos 5? Peraí, deixa eu achar o Internacional na tabela aqui, que ele é o 12º com 23 pontos. Veja os últimos 5 jogos do Inter. O Internacional, nos últimos 5 jogos, ele empatou 3 e perdeu 2. Aí, ó, não ganha 5 jogos. O Internacional tá mal, tá perdendo pra todo mundo. E perdeu aí pro Cuiabá, que costuma aprontar fora de casa. Esse time do Cuiabá é danado, é bom, joga direitinho esse time do Cuiabá. E tá ali brigando pro Libertadores, hein? O Cuiabá. O Cuiabá nesse momento é o 9º colocado com 25 pontos. Aí, tá vendo? Quantos pontos tem o Flamengo? O Flamengo é o vice-líder com 31. Tá, 6 pontos do Flamengo, que é o vice-líder. Exatamente. 6 pontos.
São 2 vitórias. Você fala, pô, é pouco, mas é um vice-líder. Né? Só disputa o brasileiro. Só disputa o brasileiro, que é uma vantagem, vamos dizer assim. Isso aí é verdade, teve um jogaço, cara, lá na Liga Arena. Agora mudou o nome do estádio do Atlético Paranaense, né? Agora é Liga Arena. 3-3 Cruzeiro e Atlético Paranaense. Que jogaço, hein? Eu vi os... interessante. Foi interessante esse jogo. 2-0, sofreu empate, fez 3-2 e no finalzinho, eu não sei, o pessoal fala muito do pênalti lá, eu acho que foi pênalti. Concordo com você. Eu concordo com você. Eu acho que assim, esse aí foi um jogo de muita superação do Atlético Paranaense, porque esteve atrás do placar e correu atrás. O Cruzeiro tem problemas. O Atlético Paranaense também tem, mas o Atlético Paranaense tem um time mais pronto. Mas não deixa de ter sido um bom jogo pro Cruzeiro, não. O Cruzeiro foi lá e representou bem. O Cabuloso estava precisando fazer um jogo assim forte, um jogo de imposição. Foi lá, meteu 3 gols nos caras lá. Não é fácil fazer 3 gols na Arena da Baixada, não. É grama sintética, aquela pressão, aquele estádio ali é terrível de se jogar. E o Cruzeiro pode aí estar no caminho aí melhor aí para o torcedor. Tem muito torcedor cruzeirense, a gente conhece, né, Márcio? Bastante cruzeirense aqui, né? Muito cruzeirense. Cruzeirense. E teve a estreia do Arthur Gomes, né? Arthur Gomes fez 2 gols pelo Cruzeiro. É Arthur Gomes. Eu acho que pode dar certo. Quer saber a sua opinião? O que você acha? Uma boa contratação. Um jogador baita contratação, Um jogador diferenciado. Não tem muito nome, né? Assim, que nem alguns jogadores que vão pro exterior e voltam, mas é um jogador muito diferenciado. Claro. Eu acho que vai fazer muita diferença. É uma contratação interessante pro Cruzeiro. No sábado ainda, o Corinthians meteu 3-1 no Vascão. O Vascão tem muito vascaínas aqui também. E o Vasco, cara... Peraí, só antes aqui, deixa eu voltar aqui. Ó. O Atlético Paranaense é o 7º colocado com 27 pontos. E o Cruzeiro é o 10º colocado com 23. E aí teve a vitória de 3-1 do Corinthians. Vou falar já... o Corinthians é o 14º colocado com 19 pontos. E o Vasco tem 9 pontos em 16 jogos. Foi um jogo legal. Foi um jogo bem movimentado, um jogo divertido, ataque contra defesa, não tinha meio campo, ninguém marcava ninguém, e foi isso. Foi um jogo muito aberto. O Vasco teve muitas chances de gol, o Corinthians teve muitas chances de gol também. Enquanto teve o Renato Augusto, o Corinthians foi, diria que superior em boa parte do tempo, e prevaleceu aquele time que tem um melhor elenco, que tem melhores jogadores. O Vasco tá muito ruim. Nossa senhora, tá terrível. Teve um gol ali que o Renato Augusto acho que tropeçou na bola, né? E a bola sobrou pro cara, foi isso? Um toquezinho assim de lado. Que categoria aquela, hein? Ali ele deu aquele toquinho com nojo, né? Toquinho com nojo, porque ali é o seguinte, foi uma bola rápida. Quem começa a jogada foi o próprio Renato Augusto, pela esquerda. Ele vem driblando em diagonal, ele acha o Adson aberto na direita. Ele faz o passe, o Adson corta por dentro, já procurando opções no meio. As opções no meio eram o Maicon, um pouco mais atrás, e o Renato Augusto fechando na área. Ele faz o passe pro Renato Augusto. Esse passe deveria ter sido pro... assim, lógico, saiu o gol, tá tudo certo. Mas ele poderia ter sido pro Maicon, que estava em opção de chute. Só que ele fez o passe pro Renato Augusto, um pouco mais à frente, o Renato Augusto não tinha que fazer o que ele fez. Ele deu um toquezinho de nojo, aquele toque nojento, aquele toque com nojo na criança. Ela ficou bonita ali, livre, leve, solta, falando me chuta. O Maicon foi lá e chutou, e o Maicon conseguiu fazer um belo gol. Foi um golaço, foi um gol bem, bem trabalhado, né? Sim, bem trabalhado, um belo chute. E aí veio no... Ainda Corinthians 14º, né? Corinthians 14º. Corinthians 14º, 19 pontos. Isso. Passou o Santos. E tá atrás do Atlético Mineiro. Nós vamos chegar no Atlético Mineiro já. E o Vascão continua na lanterna dos afogados. 9 pontos em 17 jogos. Tá feia a coisa. Tá feia a coisa, muito feia. Minha nossa senhora, pra mim já caiu. Pra mim acabou. Cara, eu vou rapidamente, né? Teve uma campanha do Fortaleza no ano passado ou retrasado? O ano passado ou retrasado? Acho que foi ano retrasado, né? Ano retrasado que ele também... acho que foi ano retrasado, Mas no segundo turno ele fez o segundo turno espetacular e se classificou para Libertadores.
Sim, Mas sim, foi bem Fortaleza Fortaleza. do Vojvoda, renasceu da cinza, ave fênix, Então, impressionante aquilo ali, mas estamos falando do Fortaleza, né? O o Fortaleza é técnico já mais, né? estava lá, né? Agora o Técnico Vasco já já, trocou de técnico, já contrata um monte de gente, não paga. exato. Então o Vasco tá falando, né? Estão falando aí que tem dinheiro, que tem isso, que tem aquilo, mas até agora futebol que é bom nada. A 777, os times dela normalmente são rebaixados, né? É, normalmente acontece bastante. Vamos lá, um resultado surpreendente para mim, para muita gente não. Fortaleza 0, RBB, Red Bull Bragantino 3, lá no Castelão. Eu acho que foi um resultado muito elástico, né? Chama atenção o Fortaleza perdendo por 3-0 no Castelão, né? Mas o Red Bull Bragantino tá jogando muito bem. Tá certinho o time, é o Caixinha, né, que tá treinando. É um treinador que. A característica do Red Bull Bragantino é de muita marcação-pressão, perde a bola e pressiona, já recupera bastante a bola no meio campo e já arma o time, já rearma o time é muito bem armado, é rápido também. Eu gosto do Red Bull Bragantino, acho que vai dar muito trabalho esse ano, hein? E tá em evolução. O Bragantino nesse momento é o sexto colocado com 28 pontos. E o Fortaleza tem 23 pontos. É o 11º colocado. Agora, no sábado ainda, a rodada foi praticamente muitos jogos no sábado, né? Sim, Por a conta do maioria. jogo. Por conta tem jogo na terça, né? O Atlético Mineiro perdeu de virada pro Flamengo em casa. 1 pro Atlético Mineiro, 2 pro Flamengo. 2 gols irregulares. O gol de falta do Arrascaeta foi irregular, porque não foi falta. Foi falta do Arrascaeta no jogador do Atlético Mineiro. Ele que pisou no jogador do Atlético Mineiro. E o gol do Atlético Mineiro, o primeiro gol da partida, foi também um pisão em cima do Bruno Henrique. Não deveria ter sido gol também, deveria ter sido anulado. Lógico que o lance do Arrascaeta não poderia ter sido anulado, porque não tinha nada a ver com nada ali. Foi uma falta invertida que o juiz deu, mas foi um lance bizonho. Eu achei que foi falta do Arrascaeta. E o lance do Atlético Mineiro, lance irregular, esse sim poderia ter sido anulado pelo VAR, porque foi uma participação direta, foi o início do gol. E o Felipão, em 8 jogos, conseguiu 4 empates e 4 derrotas. Tá muito mal. Mas você sabe que eu gostei da intensidade do Atlético Mineiro. Acho que colocou intensidade. Não jogou mal o Atlético Mineiro, não. É porque acho que no segundo tempo também, devido à qualidade do Flamengo, devido às peças entrando ali também, o Flamengo tem bons jogadores. Poderia ter acontecido um 2-1 pro Atlético Mineiro também. Poderia ter acontecido um 2-2. Aconteceu 2-1 pro Flamengo, mas eu não acho que o Atlético Mineiro tenha feito uma má partida, não. Já jogou bem contra o Grêmio. Eu assisti o jogo contra o Grêmio, jogou bem. E esse jogo, eu assisti o segundo tempo dele completo. É porque foi cansando, parece, né? O Atlético Mineiro. E eles perdem algumas oportunidades que não pode perder, né? Os contra-ataques tem que matar o jogo e eles, infelizmente, não conseguiram. Agora, no Morumbi, 11 da manhã, 0-0 São Paulo e Bahia. Peraí, só um minutinho, deixa eu voltar aqui. O Atlético Mineiro é o 13º colocado com 21 pontos e o Flamengo, eu já tinha dito, né? Tem 31 pontos, é o segundo. O Atlético Mineiro precisa ficar de olho para não entrar nesse fosso aí do rebaixamento aí. Tem uma meia dúzia aí que fica brigando contra o rebaixamento. O Atlético Mineiro tá chegando perto. São Paulo e Bahia, 0-0. Nossa, chuva de gols perdidos. Chuva de gols perdidos, né? São Paulo começou muito bem, pressionando, perdendo muitos gols. O Bahia teve algumas chances, alguns bons chutes, mas o São Paulo não conseguiu. Perdeu muitos gols, né? Não conseguiu transformar os oportunidades em gols. Sofreu um gol no segundo tempo, no finalzinho ali, por sorte estava impedido. E estava mesmo, né? O VAR. O bandeirinha de campo já deu o impedimento e o VAR confirmou. Agora, São Paulo perdeu muito gol, né? E o Bahia, com todo respeito ao Bahia, né? O Bahia é o 17º colocado, tem 15 pontos, né? O São Paulo, se quer brigar por alguma coisa, tinha que ter ganho, né? A coisa complica muito sem o Luciano e o Caleri, né? São Paulo, que é o 8º colocado com 26 pontos.
E entrou com o Erisson, né? E o Erisson se machucou. O Erisson, cara, é o touro. O pessoal chama ele de El Toro, o cara que não se machucava, que era um jogador forte, que não sei o quê. Chegou no São Paulo, não consegue Desandou a jogar. maionese. Não É, consegue jogar. parou. E aí Impressionante. entrou. Meu, de todos os gols perdidos, de todos, São Paulo perdeu muitos gols. Eu vou falar um lance aqui que eu acho que 2 jogadores perderam o gol ao mesmo tempo. O Juan, o goleiro vai sair jogando, o Juan rouba a bola. Eu, centroavante, eu virava e eu batia no gol. Fominha mesmo, é isso que eu faria. Eu jogando ali, eu bateria no gol. Ele foi muito gente boa, tocou pro queridinho do Rogério Ceni. O David, né? O DVD. David É, DVD. certo. Cara, ele, com toda a possibilidade do mundo, com o goleiro deslocado, com o gol aberto, ele não consegue chutar pra fora. O Rodrigo Nestor perdeu os 3 gols, mas esse aí eu acho que é o... E aí, cara? O Caio Paulista também perdeu um gol no segundo tempo também. Chegou bem ali pra bater na perna Bateu em cima do boa. goleiro. Chegou na perna boa ali, pô. Era pra chutar cruzado com força ali. Ele chutou em cima, bem em cima do goleiro mesmo. E acabou que 0x0, um resultado bom pro Bahia, porque não perdeu. Não tá mal no campeonato o Bahia. Só perde e empata. E pro São Paulo, péssimo, que perdeu pro Cuiabá e agora empata em casa com o Bahia, né? Enfim, não jogou mal. O jogo não foi ruim, só que não fez. São Paulo, o Bahia também não. Eu acho interessante que assim, o São Paulo, nesse jogo, se ele tivesse o Luciano, seria uns 2-3-0. Se metade dessas oportunidades aí caísse no pé do Luciano, teria saído gol, naturalmente, ou no pé do Caleri. Eu não morro de amores pelo Caleri, não gosto muito do Caleri, não. Mas o Caleri é muito melhor do que aquele pessoal todo que jogou ontem. Entendeu? Mas assim, são muitas chances perdidas. Muitas chances perdidas. E o Pato, que é um cara que tem mais qualidade, entrou, não entrou bem. Entrou meio afobado, se perdendo. Tem um lance muito característico. Tem um lance muito característico dele que mostra a má forma, né? Tem um lance que ele pegou, ele conseguiu dar uma finta. Ele toma a frente do jogador, mas o jogador volta e ainda consegue tirar a bola dele. Então, assim, isso mostra que o cara não tem, ele não tem aquela impulsão, né? Tá fora de ritmo. Precisa continuar treinando mais um pouco aí para poder aprimorar, né? Não tá legal não. O Pato é bom jogador, o Pato é muito melhor do que esse pessoal todo que tá ali. Mas aqui tá fora de ritmo, tá mal, né? Teve um lance também que ele catou, ele deu uma cavadinha pro DVD e o DVD queria a bola no pé. Ele queria a bola no pé, né? Pois é, porque se ele desse a bola no pé do DVD, ele ia fazer o gol, viu, Márcio? Faltou isso. Enfim, o cara ficou bravo, queria a bola no pé, mas ele teve um lance interessante teve um lance interessante desse rapaz aí no primeiro tempo, que ele roubou a bola do zagueiro do Bahia. Não sei se você viu isso. Ele roubou a bola do zagueiro do Bahia, ele ia sair cara a cara com o goleiro. Aí no início do pique, o jogador do Bahia deixou o braço, né? E bateu na barriga dele. Só que ele ainda deu mais 2, 3, 4 passadas com as pernas, ele correu. Aí ele desabou, caiu no chão, se jogou. Eu não sei se ele ficou com medo já tinha perdido tantos gols. Não sei se ele ficou com medo de tentar e não dar certo outra vez, e preferiu a falta. Mas ele ia sair na cara do gol. Então, assim, falta coragem pro jogador. Hoje em dia, falta coragem. Falta um pouco de... O cara falou, vou decidir, ponto final, acabou, pô. Antigamente os jogadores decidiam, hoje não decidem mais, rapaziada aí, pô. O cara tem oportunidade, depois reclama que... porque não sei o que. Não, tá tendo oportunidade, mas não faz gol, cara. E tem que fazer assim, né? Quando tá 0x0. Quando tá 3x0, 4x0 é fácil, né? Aí exato. Pesa, né? Aí você pode dar cavadinha, você pode cobrir o goleiro. Agora 0x0 é hora de fazer o gol. Enfim. Vamos... 2 pontos perdidos do São Paulo e 1 ponto ganho do Bahia. No domingo, lá no Newton Santos, o famoso Engenhão, o Botafogo meteu 4x1 no Curitiba. Interessante, porque o Curitiba estava vindo numa
numa ascensão, né? Numa crescente, né? Mas pegou o líder do campeonato, o Botafogo em casa, tá jogando muito bem, fora de casa também. Belíssima campanha do Botafogo. Campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Campeão do primeiro turno, melhor campanha. Deu a lógica. Uma pancada. O Bruno Lage tá pegando esse time aí, tá fazendo jogar direitinho. Eu tô gostando do time do Botafogo. Muita gente ainda desconfia do Botafogo. Eu tô cravando aqui, o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Teve uma reclamação lá do Curitiba, que fez o segundo gol, e o VAR chamou o árbitro para uma falta em cima do Tietê. Não sei se você viu esse lance, que você achou falta ou não achou falta. Não vi, mas eu não aceito lesco. Não aceito reclamação, porque perdeu de 4-1, cara. Ia fazer o quê? Olha a elasticidade do placar, 4-1. Ia acontecer o quê? Então não ia acontecer nada. Eu vejo os palmeirenses falando aí, pô, os caras prejudicam muito o Palmeiras. Aí eu comentei com o meu amigo Carlão que mora lá em Mauá, viu? Aliás, um grande abraço pro meu amigo Carlão, que mora em Mauá, tá saindo para trabalhar agora, vai pegar a noite, aí trabalha das 10 às 6. E aí o Carlão fica falando para mim, Márcio, poxa vida, mas o Palmeiras, quando pegou o Fortaleza, teve aquele pênalti mandrake contra o Fortaleza na Copa do Brasil. Aí ele falou pra mim, poxa vida, não ia acontecer nada ali não ia acontecer nada não, porque o Palmeiras já tava jogando melhor e naturalmente já ia sair um gol de qualquer jeito. Ou seja, tá vendo a explicação que os caras dão pra tentar convencer a gente? Então, essa mesma explicação vale pro Botafogo também. Não ia adiantar nada, venceu 4-1 e acabou o assunto. O Curitiba tem que tomar cuidado, senão vai cair. O Curitiba, que é o 18º colocado, com 14 pontos, e realmente vinha numa crescente. Nos últimos 5 jogos tinha 3 vitórias. Teve, né? 3 vitórias, um empate e essa derrota pro Botafogo. 4-1, e o Tiquinho Soares tem 13 gols no campeonato, artilheiro isolado. Eu acho que o Tiquinho Soares tem mais gols do que o Vasco. Tem mais gols que o Vasco, com certeza. É. O Vasco tem 12. Ó, tá vendo aí? Olha aí, que coisa, hein, cara? Puxa vida. E vamos lá, próximo jogo. Tiquinho Soares, artilheiro isolado. Próximo jogo foi 4-1 também, América e Palmeiras. Só que aí o visitante se deu bem. Palmeiras foi lá e meteu 4-1 no América. A defesa do América é uma verdadeira peneira, né? E o Palmeiras aproveitou. E tem que fazer isso mesmo, viu, Marcos? Quando você tem muita superioridade, você não pode ficar perdendo gol igual esses menininhos do São Paulo aí que ficaram perdendo um monte de gol, não. Tem que encher o gol mesmo, tem que fazer gol, tem que acabar com o adversário. Eu penso dessa forma. Pintou 3, 4, 5 oportunidades, tem que tentar fazer. O jogo é jogado, tem que ser levado a sério, é assim mesmo. O Palmeiras foi lá e para tentar espantar a má fase, né? Pegou o América aí, que tem a pior defesa do campeonato, e já deu essa cacetada aí pra cima do professor Wagner Mancini. Se mantendo ainda no cargo, hein? Impressionante. Pois é. E para acabar a rodada, teve no domingo às 18h30 lá na Serrinha, Goiás 1, Grêmio 1. O Grêmio conseguiu empatar no finalzinho. Foi bem no finalzinho mesmo, hein? Quase o Goiás apronta pra cima do Grêmio, mas o Grêmio O Grêmio é o seguinte, o Grêmio tem uma defesa muito ruim e um ataque muito bom. É esse o negócio do Grêmio, entendeu? Então, o ataque muito bom depende muito do Soares. Vamos ver o que vai acontecer quando o Soares for embora, né? Mas só no final do ano, né? Agora parou a dor de joelho. Jogou os dois Parou, jogos. acabou. Jogou no meio de semana e final de semana e sem reclamar. Agora ele tá bem. Bom, o América é o 19º colocado, né? O penúltimo, com 10 pontos. E o Palmeiras é o terceiro colocado com o mesmo 31 pontos que o Flamengo, só que uma vitória a menos. E o Goiás é o 16º, com 16 pontos, né? O primeiro fora da zona de degola. E o Grêmio, que tinha chance de retomar a vice-liderança, ficou com 30 pontos, é o quarto colocado. Vou falar rapidinho aqui a próxima rodada que vai ser só no final de semana que vem. Santos e Atlético Paranaense. Para mim, o Atlético Paranaense favorito. Atlético Paranaense ganha 3-0. Goiás e Fortaleza, na Serrinha. Goiás 0-0. 1-0. Goiás e Fortaleza 0-0. Fortaleza ganha. Internacional e Corinthians, lá no Beira-Rio. 1-0 Corinthians.
1x0 Corinthians. Eu acho que vai dar empate esse jogo aí. Não, o Internacional tá é difícil ganhar do Corinthians, hein? É um freguês danado também. O Internacional não ganha do Corinthians, não. Difícil. Agora um jogão no sábado às 21h. Fluminense e Palmeiras. Opa! 2x1. 2x1 Palmeiras. Fluminense vence. Vasco e Grêmio. Grêmio vence. 3x0. 3x0 Grêmio. São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi. Vai ter Luciano e Caleri? Vai ter Luciano. Caleri não sabendo por conta da contusão, né? Ele tá assistindo a perna. 1x1. 1x1. Vai ter o jogo no meio de semana que nós vamos falar daqui a pouco do Atlético Mineiro e Palmeiras. Dependendo do resultado desse jogo, o Atlético vai vir mexido, né? O Atlético tem que ganhar no Campeonato Brasileiro. O Atlético precisa ganhar no Campeonato Brasileiro. A coisa tá feia. Eu vou de vitória de São Paulo. Cruzeiro e Botafogo. Vitória do Botafogo. Botafogo 1x0. O Cruzeiro adora perder em casa por 1x0. Vai ser mais 1x0 pro time visitante. Curitiba e Red Bull Bragantino. 4x2 de novo. Não, 4x1. 4x1 pro Red Bull Bragantino pra cima do Curitiba. Curitiba vai ganhar. América e Bahia. Você quer apostar um 100zinho aí nessa daí? Bahia e América, lá em Salvador, lá na Arena. Nossa, na Arena jogo. Eita, jogo ruim. 0x0. 0x0. Eu acho que o Bahia vai ganhar. O gol daquele menino que era do América Mineiro, foi pro Atlético Mineiro e agora tá no Bahia. Camisa 7 do Bahia. Muito bom jogador. Vou lembrar o nome dele. Camisa 7 do Bahia. Bom jogador. Que era do camisa 10 do América no ano passado. É o Juninho, né? Juninho? Não, Juninho é o 8 do América. É o Ademir. É bonzinho de bola. Ele é bonzinho de bola. Você sabe que o Bahia, ele tenta jogar da forma como o Manchester City joga, mais ou menos, né? Tenta sair jogando ali, ele tenta pressionar no campo. Até os primeiros 4 minutos do Bahia no Morumbi, foi um Bahia legal. Tocou a bola direitinho, meio que saiu na cara do gol de vez em quando ali, construiu, mas depois acabou. Os outros 86 minutos foram só se defendendo. Um jogo que tem pato, ratão e jacaré, meu amigo. Aí! E o jacaré veio todo cheio de marra, hein? Com cabelo pintado e tudo. Que beleza, cara. Queria fazer um gol para o vô, que é São Paulino. Mas queria fazer o gol no São Paulo? Não entendi muito bem, não, mas vamos que vamos. Vai encerrar a rodada no domingo lá na Arena Pantanal, Cuiabá e Flamengo. Rapaz, ali é quente, hein? É calor ali. É na Arena Cuiabá? É. Você conhece o Cuiabá, meu amigo Márcio? Já foi a Cuiabá? Já foi, né? Mato Grosso? É um calor insuportável. Aquilo é terrível, cara. É um dos lugares mais quentes que a gente já faz da Terra. Olha, o Cuiabá é o seguinte, Cuiabá vence o jogo, tá? Cuiabá venceu o jogo 1x0, gol de Daverson, de cabeça. Gol de Daverson, no finalzinho. É. Eu acho que vai dar empate esse jogo aí. Depende muito do que vai acontecer no meio de semana para esses times aí. O Flamengo tem um repertório, tem um elenco forte, né? Só que esse probleminha do Pedro aí vai abalar um pouco o Flamengo, né? Aí eu não sei, aí o cara manda o Pedro aquecer, aí o Pedro não vai. Aí eu não sei, não tô confiando muito nesse Flamengo do Pedro não, viu? Não sei, vamos ver. Vai pegar um adversário, vai pegar um cachorro morto aí na Libertadores, né? O Flamengo deu uma sorte também que eu vou falar pra você. Vamos ver agora, que o Flamengo vamos pro lado brasileiro pra Libertadores. Vamos de liberte suas dores da América, vamos lá, Marcião. O Flamengo, cara, vai pegar o Olímpia no Maracanã. Ganha os dois jogos. Pelo cachorro morto. Não tem nada ali, não. 2x0, 2 jogos. Na quinta-feira. 2x0, 2 jogos. Na terça-feira, nós temos Argentino Júnior e Fluminense. Isso é um jogo complicado, hein? 1x0 Argentino Júnior. Eu não tô gostando do Fluminense. Não tá jogando bem. Não tá. Eu gosto muito do professor Fernando Diniz, mas não tá jogando bem, não. Eu acho que o Argentino Júnior é pedreira. É um time chato. Acho que ganha de 1x0 do Fluminense. Então tá. Agora, o time de Argentino Júnior é pedreira e o River Plate vai enfrentar na terça-feira também o Internacional. River Internacional. É na casa do River? É. O River Plate vai ganhar, porque o Internacional não ganha de ninguém, não. Eu acho que o River Plate também não tá muito bem das pernas, não, tá? Mas eu acho que mesmo assim vence. 3x0 pro River Plate.
Bom, vamos lá. Eu não falei nenhum resultado, né? Flamengo vence o Olímpia. Para mim, o Fluminense vai empatar. E o River Plate vai vencer o Internacional. Bolívar e Atlético Paranaense, lá no Hernando Siles. É lá em Bolívar? É. E o Atlético 2x0 Paranaense. Atlético Paranaense. 2x0 Atlético Paranaense. Gol do camisa 9. Foi vendido E pro esses Barcelona. caras. Eita. O gol do nosso glorioso. Qual que é o nome dele, Márcio? Joga muito. Muito, joga muito. É o que vai pro Barcelona agora. Esse menino é bom, rapaz. Ele é bom demais. É o Rock. Rock Júnior, não? Não, Rock não é Rock. não, é Rock alguma coisa. Ele é bom de bola. Vitor Pô, deu um Roque. branco agora. Vitor Vitor Roque, Roque. grande Vitor Roque. Deu um branco agora do nosso glorioso Vitor Roque. Muito Mas eu jogador, acho né? que é o seguinte: o Vitor Roque vai fazer o golzinho dele lá na Bolívia, porque ele é bom de bola. Mas eu acho que vai ser 2x1 pro Bolívia. Esse time do Bolívia é chato lá, viu? Ele deu uma cacetada no time do professor Abel Ferreira, que ficou ocupando o sistema até hoje, viu? Ele perdeu lá. Foi, verdade. É verdade. Falou que. Você acredita que ele falou que o ar lá da altitude é muito rarefeito? Onde já se viu isso? Tá certo. É, E é na o sistema. quarta-feira, eu acho que o Atlético Paranaense vai ganhar, mesmo com o ar rarefeito lá, não vai ter jeito não. O Atlético Paranaense é bem ajustadinho. E temos Atlético Mineiro e Palmeiras na quarta-feira. Galo e Palmeiras, que jogo, hein? Que jogo. Rapaz, eu tô achando que o Galo vai ganhar. Eu acho que vai 1x0 empatar. Galo, gol do Hulk. Eu acho que vai dar empate, porque os últimos jogos dos dois os 2 últimos anos foram empate na ida e na volta, e o Palmeiras ganhou com o gol fora e o outro ganhou nos pênaltis. Então eu acho que vai dar empate. E aí não tem mais brasileiro não, vai ter o Atlético Nacional e o Racing, o Nacional do Uruguai e o Boca Juniors. Diz que o Boca Juniors tá trazendo o Cavani, né? Não sei se fechou. É uma. A tendência é que feche com o Cavani nas próximas horas, viu? Contratação gigante. Bom jogador, hein? Bom jogador. É tipo que nem não tô comparando jogadores, né? Mas é que nem o Soares no Grêmio, cara. Não Sim. tem jogador nesse nível. Não tem. O Cavani É. mesmo. Não tem jogadores na Argentina com essa qualidade, né? E Deportivo Pereira, que eu nunca ouvi falar, não sei nem que país que é, e Independente Del Valle. Esse eu conheço bem. Pois é, eu também, né? O Corinthians e São Paulo sofreram bastante aí pro tal do Del Valle. O Deportivo Del Valle o Independente Del Valle é favorito pro confronto aí. 5x0. Muito bem, meu amigo Edson. Agora, falando da competição mais importante da América do Sul, vamos para a segunda mais importante da América do Sul. Não Pô, é eu a tava. minha Puxa visão. vida. Finalmente chegou. A gente vai falar agora do que realmente importa. Eu tava aguardando, falamos de tanto assunto secundário, né? E deixamos o melhor pro final. Falamos Pois de é. assunto secundário, falamos de Campeonato Brasileiro, falamos de Rames Rodrigues, falamos de Cavani, falamos de Libertadores. Não, vamos falar de Copa Sul-Americana, famigerada Sula Miranda. Que beleza, é a melhor competição de todos os tempos. É a segunda nata, né? Sim. É a segunda nata. É a segunda nata, é o que tá abaixo ali um pouquinho, mas é dali que saem os principais jogadores da várzea da Argentina, do Brasil, do Peru. Os melhores da várzea se destacam na Sul-Americana. Cara, a competição, na primeira fase é muito fraca. Tem times horrorosos, né? Horríveis. Tem. Agora, com essa coisa de o terceiro colocado cair da Libertadores, cair para Sul-Americana, reforçou muito a Sul-Americana, hein? Fica complicado, né? Fica Reforçou. difícil. Depois você vê. Porque olha, pra você ver. Eu falo bastante, a gente brinca da Sul-Americana, mas esse ano a edição da Copa Sul-Americana tá muito forte. Porque você tem o Botafogo, que é o melhor time do Brasil hoje. Né? Você tem o São Paulo que está fazendo uma campanha incrível no Campeonato Brasileiro. Essa campanha esse ano do São Paulo é muito boa, né? Você tem Estudiantes está bem na Argentina. Estudiantes está bem na Argentina. Estudiantes, exato. Estudiantes, que tem uma camisa muito poderosa, muito forte também. Tem São Lourenço, tem Newell's Old Boys. Tem Libertar, times aí, o Libertar, América, Fortaleza, Corinthians, o Corinthians que joga com o Sub-15, né? Mas quem sabe vai avançando. Vai jogar terça-feira na Arena Neoquímica contra o New Old Boys. Vamos lá, vamos passar os jogos brasileiros.
Sim, vamos passar Quer aí. começar com Corinthians e New Old Boys na terça? Vamos começar Corinthians com e esse. New Old Boys, provavelmente o Corinthians vai com o time totalmente reserva. Totalmente reserva. Se for com o time totalmente reserva, vai perder. Vai, Na minha visão. também acho. Se o time Também acho. o argentino vier com o time titular, o titular da Argentina vai ganhar. Na terça também tem Libertad, lá no Defensores del Chaco, contra o Fortaleza. Olha, triste notícia aí pro torcedor do Fortaleza. Eu acho que o Libertad é uma pedra no sapato terrível. Pegou o pior adversário de todos aí. O Libertad é chato. 3-0 Libertad. E eu acho que também o Libertad vence, né? Não encaixou ainda direito esse Fortaleza desse ano, né? Mesmo com o Marinho, não encaixou muito bem ainda. Tá muito legal, não. Tá muito legal. Agora, um confronto de brasileiros, América e Bragantino, RB Bragantino. Aí, para mim, o RB Bragantino vai vencer esse confronto. E vai se Olha, classificar. eu acho que eu não sei como é que o Bragantino vai jogar. Se vai jogar com o time titular, também não sei o América. Eu não sei como é que essas equipes estarão pro duelo, mas o Bragantino é favorito, o Bragantino 2-0. O Bragantino tem muito jogador jovem, né? É Muito em jogador jovem. América? É em É. América ou é em Bragança? Não, lá no Independência. Tá 2-1 não, 2-0 não, 2-1. Não, tá bom. Aí nós temos Estudiantes e Goiás, lá no Jorge Luiz Heirisky. Meu pai. É na Alemanha? Pois é. Estudiantes vence porque é melhor do que o Goiás. O Goiás é muito ruim. O Estudiantes vence que tem melhor time, é um time argentino, é um time copeiro, é um time experiente, é muito bom na bola aérea. Se eu não me engano, Estudiantes tem aquele rapaz que jogou no Corinthians, o Bozelli. Se eu não me engano, o Bozelli tá lá. Esse Bozelli costuma fazer gol, hein? Então eu acho que vai ser 4-1. 4-1 pro time dos Estudiantes. Vai ser pancada. Vai ser lá, o Goiás vai lá, vai se dar mal, não vai achar nada lá, não. E na quinta-feira nós temos São Lourenço e São Paulo, lá no Nuevo Gasômetro. É o time do Papa. É o time do Papa, meu amigo Márcio. É um perigo. O time do Papa, você sabe que é o seguinte. Olha, o Tricolor Paulista tá levando a sério a competição, não tá? Tá levando a sério. Tá levando a sério. Então, 2-0 São Paulo pra cima do São Lourenço. Aqui São Lourenço não é de nada. O São Paulo vai chegar lá, vai ganhar 2-0, porque é o seguinte, é trimundial, é tri da Libertadores. O Tricolor Paulista tem tradição em competição sul-americana. E ele vai pra cima lá do São Lourenço e vai fazer o resultado lá na casa do São Lourenço, do Nuevo Gasômetro. Pode escrever o que eu tô dizendo. E outra coisa, né? O time do Papa não pode bater no São Paulo, né? Não pode. Não pode, senão aí já, poxa vida, agressão fora dos campos de futebol já é triste, no vestiário então nem se fala, muito triste. Agora você imagina entre os santos ali, né? Você imagina entre a santidade, não pode. Senão o Papa não vai pro céu. Se acontecer uma coisa não vai. Não vai. Brincadeiras à parte, eu acho um jogo difícil, claro, né? Jogando lá, empate. Acho que vai dar um empate. São Paulo consegue se defender bem, né? Raras exceções aí tem sofrido ataques. E um empate lá, acho que a dificuldade de São Paulo é fazer gols. Agora, tem que ter o Luciano pra jogar esse jogo aí, porque, olha, o poderio de fogo do São Paulo não faz medo se não tiver o Luciano e o Caleri, viu, Márcio? Você vê, ó. O Caleri, mas eu acho que não vai jogar. O Luciano joga. O Luciano e o Caleri estavam suspensos. Luciano, Caleri e Dorival Júnior contra o Bahia. Suspensos por cartões amarelos. Inclusive, o Luciano tomou um cartão amarelo no banco contra o Cuiabá. Uma responsabilidade, né? Mais uma. Mas vamos lá, vamos aqui para um jogo bom, hein? Nublense e LDU, deixa eles passarem, se matarem lá, depois vamos pegar um time brasileiro para ser eliminado, possivelmente. E agora tem aqui um jogo bom, hein, meu? Botafogo e Guarani do Paraguai. Olha, é o seguinte, o Guarani do Paraguai, ele já aprontou muito em terras brasileiras, ali na Zona Leste. Musiquinha lá em São Paulo pro Guarani do Paraguai, não sei porquê.
Olha, o Guarani do Paraguai, ele causa arrepios. Eu lembro que o Corinthians fez uma belíssima campanha na Libertadores, na primeira fase da Libertadores de 2015, se eu não me engano. E houve até uma festa, né? O pessoal ficou feliz da vida quando descobriram que ia pegar o Guarani do Paraguai na segunda fase, nas oitavas de final, que poderia pegar vários times, poderia pegar Flamengo, poderia pegar não sei quem, River Plate, enfim. Mas aí acabou pegando o Guarani do Paraguai e o pessoal falou, opa, se dei bem. Guarani do Paraguai é Guarani do Paraguai quando perdeu os 2 jogos. Foi incrível, foi uma surra, foi uma cacetada, né? Mas nós estamos falando de Corinthians, onde tudo pode acontecer em Libertadores. Agora, o Botafogo não. O Botafogo vai lá e vai ganhar de 1-0. Gol do Tiquinho Soares. Gol do Tiquinho Soares. Que ele é bom mesmo. Esse Tiquinho Soares, ele tá numa fase que eu vou falar pra você. Ele é bom mesmo. E aí vai ter também o Emelec e o Defensa e Justiça. Isso aí é Defensa e Justiça vai meter. Porque no atual momento é importante ter defesa e justiça para as coisas. Acho que não, estamos falando de um argentino contra um equatoriano, né? É isso. Então, eu vou de argentino aí, ganhar a Copa, tão feliz da vida aí, os caras tão motivados. É isso, meu amigo. Olha, muitos nbrasileiros, né? Quase todos os jogos tem brasileiro. Inclusive, um jogo tem 2 brasileiros. Eu acho que os brasileiros vão se dar bem nessa Copa Sul-Americana esse ano. Só o Goiás que não passa. E o Fortaleza também não. Esses aí não vão sendo. Isso aí pode ficar tranquilo que você não vai passar, não. Agora, o Fortaleza, porque não é que o Fortaleza é ruim. O Fortaleza, ele tá jogando razoável. É um bom time, é um time legal, tudo. Eu gosto muito do trabalho do professor Vojvoda. Mas pegou uma carne de pescoço. Libertar não é legal, não. E o Goiás vai perder para o Estudiantes, porque o Estudiantes é muito melhor. O Corinthians também não passa, viu? O Corinthians também não passa. Se jogar com o time reserva, não, né? Eu também acho que não. Rapidinho pra gente encerrar, meu amigo. Sei que daqui a pouco os estúdios serão invadidos aí, ou aqui. Amanhã tem Copa Feminina. O Brasil tem que ganhar para classificar. E a Marta pode ser a primeira jogadora a fazer gols em 6 Copas. Puxa vida, eu acho que... parabéns aí, ó. Parabéns para a dona Marta aí. Porque a dona Marta é o seguinte, ela é igual o Cristiano Ronaldo. É imparável, né? Mas tá ali com seus 90 anos de idade jogando ainda. Eu acho muito legal porque isso daí só reforça ainda mais a ideia da preparação física e da força de vontade. E a Marta é muito legal ver a Marta jogar, porque ela é craque. Ela é craque. O Cristiano Ronaldo também. Mas a Marta é muito melhor do que ele. E pode ter certeza que ela vai longe e vai fazer gol amanhã. Deixa eu olhar aqui, amanhã é às 7 da manhã lá do Brasil, vai enfrentar a Jamaica. A Jamaica que está na frente do Brasil. A Jamaica tem 4 pontos, o Brasil tem 3, e a França tem 4, empatado com a Jamaica em primeiro. O Brasil precisa ganhar para classificar para a próxima fase. 5-0 amanhã, Brasil em cima da Jamaica. 2 gols da Marta. A formiga ainda joga? Não, a formiga não. A formiga não. A formiga ali. Eu assisti o jogo do Brasil e França, o primeiro tempo. Eu não tenho acompanhado de fato todos os jogos, né? Eu vi que o Brasil ganhou o primeiro, goleou, e aí eu fui assistir o Brasil. Cara, melhorou muito a qualidade do futebol feminino, muito, muito. Elas são muito que legal. mais rápidas, tem dribles curtos, tem jogadas ensaiadas. Não parece, há anos atrás aí, quando começou o futebol feminino, era muito amador, né? Era uma coisa bem... Hoje em dia não, muito profissional, jogadoras cada vez mais atletas. Cada vez mais atletas. É gostoso de ver o jogo, viu? Eu não consegui assistir todo o jogo por conta das obrigações. O Brasil saiu perdendo, mas jogou bem, cadência na hora que tem que cadenciar, tem bom contra-ataque. Eu acho que vai dar bom pro Brasil contra a Jamaica, sim. Que é difícil, viu, o jogo, porque a Jamaica empatou com a França. É difícil. A Jamaica só precisa do empate para classificar. Então vamos jogar ali esperando o Brasil tomar as ações.
Vamos torcer, vamos esperar. O Brasil tem mais bola, tem mais futebol e tem a Marta. A Jamaica tem a Marta? Não tem. Jamais não tem, não. Então não tem, azar o delas, porque a gente tem a Marta. A Marta é a maior jogadora da história do futebol feminino. A Marta é o Pelé do futebol feminino. Incrível, né, cara? 6 Copas do Mundo e tomara que consiga fazer o golzinho dela para ser a primeira, né? Não sei se serão outras mulheres a fazer 6 gols, gols em 6 Copas do Mundo. Mais um recorde para ela, que ela deve ter vários na carreira, né? Sim. A Marta é genial. Genial. É referência do esporte feminino no Brasil. E no mundo. Então é isso, meu amigo. Algum recado aí, alguma lembrança? Então, bom, queria mandar um abraço para todos os amigos que nos acompanharam até o presente momento, dizer para todos vocês aí que é um prazer estar aqui, juntamente com meu amigo Márcio, para falar um pouco sobre futebol, sobre as atualidades do mundo do futebol, tanto a respeito do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa Sul-Americana, enfim, é sempre uma honra, né, meu amigo Márcio? Não, com certeza. Só um adendo aqui, que nós falamos da contratação de São Paulo, mas o Corinthians teve uma contratação boa também, né? Nós não falamos. Sim, foi o Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo, bom zagueiro, não ia ser utilizado lá no Benfica, ia ser encostado lá, o Flamengo estava de olho também, e é aquela coisa, o Corinthians acabou oferecendo um plano melhor, o Corinthians precisa exercer o direito de compra, o Flamengo não quis exercer esse direito de compra, essa obrigatoriedade de compra, então o Corinthians meio que vai ter que ter bala na agulha lá na frente para tentar comprar esse jogador em definitivo, né? A menos que nesse meio tempo ocorra uma super proposta para ele, aí é outra história, né? Aí tudo é estudado, né? Mas o Corinthians tem a prioridade e meio que a obrigação de compra aí depois que terminar. Mas é um baita zagueiro, chega para jogar. Ainda não tá no melhor físico ainda, vai ter que pegar um pouco de ritmo de jogo, vai ter que treinar bastante ainda, mas é um jogador que chega para jogar, sem dúvida, livre no lugar do Gil. Que o Gil a coisa tá feia ali, viu? O Gil ali é altas emoções, é complicado. O Corinthians reforçando, né? Um bom zagueiro. Parece que uma bala também para o empréstimo, né? 1 milhão de euros, se eu não me engano. Sim. E mais essa opção de compra ou não sei se é opção ou obrigação de compra. Eu não tenho muita certeza. Eu também não vi muita coisa, não. Mas eu vi que foi 1 milhão o empréstimo. E parece que ele optou pelo Corinthians por poder jogar, né? O pessoal fala isso, né? Não sei se é por conta de dinheiro ou por conta de... Porque no Flamengo a concorrência é grande e ele quer jogar. No Flamengo, acho que o Flamengo tá bem servido de zagueiro, sabe? Tem bons zagueiros ali. Fabrício Bruno, Davi Luiz. O zagueiro bom do Flamengo, por exemplo, ali é o Rodrigo Caio. É bom pra caramba, mas não joga. O cara tá sempre machucado, né? Mas, enfim. Ele vai ter uma concorrência menor no Corinthians, com certeza, o Lucas Veríssimo. E o Santos também fez algumas contratações, tentando reforçar o clube, né? Trouxe alguns jogadores, um Nonato, que já foi do Inter e Fluminense, trouxe o João Basso, enfim, tá tentando se reforçar porque também tá ruimzinho, né? O Santos tá bem fraco. Bem não fraco, são, assim, não são contratações assim que pudesse iluminar a Torre Eiffel em Paris, né? Lembra quando o Neymar foi anunciado em Paris, lá, a Torre Eiffel lá ficou a caráter, ficou iluminada, né? O Santos ali não chegou a isso tudo, não conseguiu iluminar a Torre Eiffel por conta dessas contratações de Nonato e do nosso João Basso aí, não, mas é o seguinte, se eles quiserem ligar, bater um telefone ali rápido pro Duílio e falar assim, ó, vocês querem trocar o Yuri Alberto aí com o Marcos Leonardo? Aí, de repente, podia fazer uma boa troca. O Yuri Alberto poderia ir pro Santos e o Marcos Leonardo poderia ir pro Corinthians. Acho que seria uma boa troca. Esse tipo de coisa, esse tipo de negócio costuma dar certo, sabia? Você lembra do Pato com o Jadson? Deu certo pra todo mundo ficou feliz. Ué.
Pois é. Mas o Yuri Alberto saiu de lá de graça, né? Saiu do Santos de graça. Não sei se o Santos queria ele. Só esse preço, só o Marcos Leonardo. Não sei se o Santos ia querer esse preço tão barato aí. Pois Um é. jogador que não renovou, né? Que ele é da base do Santos, né? Ele saiu de graça e foi pro Internacional. Sim. Falando em Internacional, me lembrei também um outro clube que fez uma contratação gigante aí no sul do país. O Grêmio. O Grêmio contratou o Luan. O Luan. Boa sorte, viu, Luan? Boa sorte. O Luan que gosta de curtir o nosso No Tocante a Futebol. Não vou zoar o Luan, não, que o Luan é um dos nossos telespectadores aqui, um dos nossos internautas que sempre acompanha a gente, já mandou um abraço pra gente, né? Mas o Luan é o seguinte, o Luan, eu não sei o que o Renato Gaúcho viu ali, né? Não sei não, porque não tá jogando, não joga, não tem histórico nenhum pra falar do Luan. Ele conhece jogador, né? Ele conhece jogador, eu acho que ele sabe. Porque, ó, eu vou citar um exemplo aqui, onde o Cuca, o treinador Cuca ia, ele levava o Tietê. Todos os clubes que ele ia, ele levava o Tietê. Então, tem o Jorge Jesus levou 2 jogadores do Flamengo para o time que ele foi da Europa. E agora foi lá para o mundo árabe lá e tá levando esses mesmos jogadores. Então, assim, tem técnico que se dá bem com o jogador e quer aquele jogador próximo, né? Eu acho que o Renato Gaúcho, sabendo como o Luan joga e o que ele pode fazer, é isso aí. Dá uma oportunidade para a pessoa, né? É legal, é bacana, é óbvio, mas é muito bacana pela parte humana, né? A gente torce para que o Luan possa voltar a jogar bem. Não acho que vai jogar aquilo que já jogou um dia, mas ele melhorar um pouquinho ali, pelo menos para terminar de forma mais digna a carreira dele, né? Porque é um menino que a gente sabe que tem potencial. Dá dó de ver o jogador nessa situação, de não poder dar o melhor dele. Mas não vamos esquecer que o Renato Gaúcho liberou ele quando ele veio pro Corinthians, né? Era o Renato Gaúcho que tava lá, né? Mas foi um bom negócio, né, pro Grêmio naquela época. Nossa, o Corinthians resolveu os problemas do Grêmio ali, né? E hoje nós tivemos nosso primeiro, meu sogro, Tacuna, falou que eu tava usando o boné aí de outras empresas, não tá usando a marca dele. Essa é a marca Isso. Tacuna, pescador. Olha só, Tacuna. Tacuna, falou, cara, eu tô assistindo os vídeos aí, eu não vi você usar um boné meu, o que aconteceu? Ele tem que cobrar mesmo, São os patrocinadores, são os nossos patrocinadores. Um grande abraço aí para todos os amigos da Tacuna aí, pro seu sogro, que ele possa continuar mandando os materiais esportivos aí de pesca pra gente, que isso aí é sempre uma maravilha. A camiseta também, as camisetas, enfim. Aquele peixinho, esse peixinho, ele é bom pescador, né, Márcio? Ele é bom pescador, né? Bom pescador, cara. Esse pescador é contador de história, né? Sempre. Mas pescar um peixinho aí e levar atrás daquela lareira sua ali na sua casa ali, fica assado, fica uma maravilha. Ali fica bom, ali fica no esquema. Que beleza, rapaz. Ali pode ser qualquer peixe que dá certo. Com certeza. Sai defumado e tudo. Tem pra todo gosto. Mas um grande abraço aí pro seu sogro, viu? Qual que é o nome dele? Eduardo Tacuna. Ô, seu Eduardo Tacuna, um grande abraço aí, ó. É um prazer poder aqui, ó, mandar um abraço pro senhor aí, viu? E é isso aí, pode continuar mandando os seus materiais aí de pesca aí pra gente aí, que a gente tem o prazer de anunciar aqui. E ele falou que quando nós formos pra lá, no Brasil, lá em Pernambuco, na Ilha de Deus, ele vai reservar o barco dele para que voltemos a pescar lá juntos. Ele é pescador mesmo, tem o barquinho dele, tem as coisas dele, e é pesca esportiva. Ele pesca e solta, ele não... Que beleza. Vive mal um cara desse? Ele vive mal um cara desse aí? Poxa vida, não vive mal não, né? Não vive bem não. Corintiano, hein? E quando o Corinthians aí eu já não posso falar. Aí eu já não posso falar que vive tão bem, não. Quando o Corinthians perde, ele some. Aí eu já não posso falar que ele vive tão bem, não, cara. Porque é assim, pior que o Corinthians é o torcedor do Vasco. Esse aí, coitado, já não tem mais jeito, não. É impossível o torcedor do Vasco ser feliz. A gente torce sempre. Eu tenho meu amigo Ricardinho aí, o nosso amigo Ricardinho, que é vascaíno, perdeu uma caixinha de cerveja aí pro rapaz aí.
Pagou a aposta. O rapaz nem corintiano era. Depois eu falei pra ele, falei assim, cara, por que você não me avisou pra gente apostar? Quando é assim, você me fala, ué. Poxa vida, vai dar uma caixa de cerveja pro cara que nem corintiano é. É duro, é complicado. Mas enfim, boa sorte pro torcedor do Vasco aí. E, enfim, a gente não pode falar que a gente pode zoar, nem brincar, nem nada não, porque o Coringão também, não duvido nada se não vai pro mesmo caminho, tem que tomar cuidado. Se o Ricardinho tivesse postado todos os jogos do Vasco, ele teria ganhado 3 caixas de cerveja e perdido 14. Então é bom o Ricardinho não apostar muito no Vasco esse ano, né? Ah, sim, verdade. É verdade. É bom ele não apostar muito não, porque Fica a a conta aí não dica. tá batendo. Fica a dica. Fica a dica. Aposta no Botafogo, poxa. Aposta no Botafogo, meu amigo Ricardinho. Aposta no Botafogo. Mais fácil. Mas é isso, meus amigos do Tocante de Futebol. Um grande abraço, que Deus nos abençoe aí. Até a próxima segunda-feira, meu amigo Anderson. Até a próxima, meus amigos do Tocante de Futebol. Grande abraço, valeu, até mais.